Vocês despertam um no outro o lado luz ou o lado sombra? Eu sou Yara Restini, uma mulher vivida que quer ajudar você a conquistar a felicidade plena no amor e na vida. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre relacionamentos destrutivos. Relacionamentos destrutivos são aqueles em que o casal vive em guerra, agridem-se, acabam psicologicamente um com o outro, terminam e voltam várias vezes, vivem um verdadeiro inferno, como se estivessem presos nisso, nutrindo esse inferno. E vivem momentos de extrema paixão, amor, bons momentos também, mas logo voltam a se castigar com brigas horríveis. Algumas pessoas despertam na gente o nosso lado luz e outras pessoas despertam na gente o nosso lado sombra. Eu nunca tinha pensado nisso, até que há uns 20 anos atrás uma pessoa estava me contando sobre o namoro do filho dela com a norinha e dizendo, que como que era um doce de pessoa, filho dela um menino super dócil, a namorada também, uma pessoa muito especial, que ela amava muito, inclusive. E, no entanto, eles apaixonados um pelo outro, vivendo ali um grande amor, mas era uma verdadeira guerra, uma guerra. Então virava aquela brigaiada e gritaria, e um saía embora, e batia a porta, e um não dormia, e ficava aquela coisa de telefonar a noite inteira, um agredindo o outro. Era um inferno. E aí ela mesma disse para mim, eu acho que um desperta no outro o lado sombra. Eu falei, puxa vida, que definição boa para uma série de coisas que acontecem e que produzem esse efeito mesmo, né? Despertar o lado luz e despertar o lado sombra, não é? Às vezes a gente mesmo, no nosso dia a dia, a gente se depara com pessoas que a gente tem uma reação gostosa, positiva, não é? Colaborativa, parece que aquela pessoa desperta aquilo na gente e a gente também parece despertar nela. E o contrário também, às vezes você tem contato com uma pessoa, seja em qual lugar for, às vezes atendendo alguém no trabalho ou sendo atendida por alguém em algum lugar, parece que já sai farpa. Uma pessoa desperta na outra já ao lado sombra. Não é? Isso daí é muito, se a gente parar para pensar, é incrível. A gente vê casais que vivem na paz. Um é uma verdadeira carícia para a alma do outro, não é? Então a gente percebe ali que parece que um alimenta a docilidade do outro, não é? A colaboração, o carinho, o respeito. Eles se falam de uma forma amena, mesmo quando eles discutem, eles conseguem discutir de uma forma produtiva, não é? A discussão não vira uma briga, a discussão é uma simples conversa. E a gente também conhece casais que vivem em guerra, numa dinâmica destrutiva e cheia de dramas, né? Uma coisa que a gente não entende, é uma coisa cheia de violência, de brigas graves, agressões terríveis, às vezes até físicas. E a gente fala, meu Deus, por que eles estão escolhendo ficar ali vivendo isso? Né? O tempo todo, essa guerra, essa coisa destrutiva, um magoando o outro. Então, é uma coisa, são casais que a gente fala, nossa, não tem futuro, só eles que não estão vendo isso. Mas, no entanto, eles estão ali, parece que alimentados, né, ao mesmo tempo por uma paixão louca que não passa e alimentados ali pelos bons momentos. Podem até ser poucos, né, em termos de tempo, mas devem ser maravilhosos, não é? Porque
Por que que ele se mantém ali? A atração não deve ser apenas por esses momentos de guerra, também é, mas de repente não é apenas por isso. Pode ter ali envolvida uma parte que eles não conseguem abrir mão, uma parte que eles não conseguem se destacar, então eles não conseguem sair daquele relacionamento. E isso é terrível, né? Quando a gente está de fora e vê, parece que só eles não estão vendo. E também a gente conhece pessoas, pensa bem se você também não conhece, que quando estavam com uma determinada pessoa, eram o cão chupando manga, eram terríveis, era esse mesmo clima destrutivo, um acabando com o outro, os dois ficando arrasados, cada um para o seu lado, daí a pouco lá estavam juntos, essa destruição total. E quando eles terminaram, eles se afastaram, a gente viu que um, ao começar a se relacionar com outra pessoa, mudou completamente. Aí falou assim, nossa, essa outra pessoa mudou. Esse que era tão guerreiro, tão né, agressivo, tão sem paz. Então a gente vê que ali acontece isso com uma parte e de repente a gente vê a outra parte que estava naquela destruição com essa pessoa, encontrar uma outra pessoa e também viver totalmente diferente. Não é? Então, a gente até fala assim, quando esse primeiro começa a namorar outra pessoa, nossa, então o problema era a outra. Aí a outra começa um relacionamento com uma outra pessoa, você fala, não era ela, porque ela está super bem com outra pessoa. Então, de onde vem isso daí, né? Essa história de algumas pessoas estimularem na gente o exercício do nosso lado luz e outras pessoas estimularem na gente o exercício do nosso lado sombra. Por que será que acontece isso? Eu já tive isso na minha vida. Pessoa que parecia boa, de repente virou uma guerra e eu fiquei terrível também. Eu não fiquei no meu normal, parecia que eu não estava no meu normal. Eu também fiquei briguenta, fiquei agressiva, sabe? Eu fiquei meio destrutiva, falava coisas para magoar o outro. Por que que acontece de um despertar no outro o lado sombra? Vamos falar de alguns desses porquês. Primeiro, o seu eu no outro. O que irrita você no outro está também dentro de você. Você pode prestar atenção que tem pessoas que irritam a gente por características específicas, que na verdade são as nossas características negativas que a gente não aceita, que a gente não gosta, muitas vezes que a gente nem percebe, mas que a gente vê no outro. A gente enxerga no outro essa nossa parte que tomaria aquele tipo de atitude. Então aquilo irrita a gente tremendamente. Então, essa característica que é nossa, que a gente não gosta, não aceita na gente mesma, muitas vezes até sem perceber, a gente viu naquela pessoa porque ele tem essa característica. Então a gente já se arma, não é? Quer dizer, essa pessoa já despertou na gente o lado sombra. E o contrário também, a pessoa vê na gente uma parte dele que ele não gosta e não aceita, então ele se irrita com aquilo, ele quer combater aquilo. Ao mesmo tempo, a pessoa fica querendo ficar ligada naquilo, porque aquilo é ela, né? Tem um tanto dela ali no outro. Ela está enxergando esse lado que ela não gosta em si mesma, no outro. E ela então desperta também no outro o lado sombra. E aí, na verdade, a gente está guerreando com a gente mesma. A gente está guerreando com esse nosso lado nosso que a gente não aceita na gente.
E claro, a gente não aceita no outro também. Então, na verdade, esse lado sombra é despertado por isso. Quando o outro tem características boas, que você também identifica em você, essas características então são ressaltadas e exercidas por você. Porque você vê aquele lado legal seu ali nas atitudes do outro. Aí reforça mais ainda aquele tipo de atitude boa em você. E o contrário também. Por exemplo, no caso da gentileza, né? Você às vezes começa a conhecer uma pessoa e você vê que ela, ou você se relaciona com uma pessoa e ela é tão gentil. E você tem esse lado de gentileza que você adora em você. E às vezes nem vem muito à sua consciência, mas você valoriza em você. Você gosta de ser gentil, por exemplo. Então o que você faz? Você vê aquela gentileza sua ali nele, desperta esse lado luz em você e você passa a exercer a sua gentileza, a sua característica gentil que você adora. E o outro também. Ele vê isso em você e vê nele próprio. Então ele fala, olha só, que pessoa, quanta gentileza, que gostoso, eu também sou assim, olha como eu sou assim. E vai tendo uma troca de gentilezas deliciosa. Então, por exemplo, dar risada dos próprios erros, né, e deixar a coisa leve. A pessoa, vamos dizer que você tem essa característica. E você encontra uma pessoa que tem também. Você fala, olha que legal, né? Essa característica dele, esse lado dele de rir dos próprios erros ali, tropeçou, começa a rir, deixa tudo leve. Eu também sou assim, eu também tenho isso. E aí você passa a cultivar mais ainda esse seu lado, essa sua característica. Então, um despertou ali o lado luz um do outro. Então, tudo que a gente enxerga no outro e que é nosso, passa a se destacar ali no relacionamento com o outro. Então, isso pode ser determinante. Por exemplo, usar argumentos que tire a pessoa do centro durante uma discussão. Sabe aqueles argumentos que a pessoa fica louca, possessa? Vamos dizer que você tenha essa característica em você e você vê isso no outro. Nossa, isso acende em você essa característica e você acende do outro. Aí começa, cada vez que briga, um acaba com o outro, né? Pensa em coisas para o outro ficar lá embaixo e tal, e vira aquela coisa, aquela troca de, não é, de provocação, aquela troca de destruição, né? Outro exemplo, provocar ciúme por vaidade. Se o outro começa a provocar ciúme em você por vaidade, e você também tem esse traço de gostar de provocar um ciúme ali só para se sentir, né, mais bonita, mais atraente, enfim, por vaidade. Então você enxerga isso no outro e começa a fazer também, vira aquela guerra por causa de ciúme de um lado e do outro, né? Segundo, o modelo original próprio de relacionamentos. Todo mundo tem um modelo original para se relacionar. E qual que é esse modelo? O jeito que a gente se relaciona com a gente é o jeito que a gente se relaciona com todo mundo, não é? É o ponto de partida. Então, dependendo do jeito que você se relaciona com você mesma, você vai se relacionar com o outro. E vai procurar no outro aquilo que você faz com você mesma. Então, o jeito que você se relaciona com você é o jeito que você vai se relacionar com o outro e vai escolher esse outro dessa forma, conforme você se relaciona com você. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você é muito negligente com você. Tá nem aí pra você, sabe? Deixa passar a data de ida no médico, fica protelando o exame que você tem que fazer, negligente.
não está nem aí com o jeito que você está vestindo, o que acontece? Você se relaciona com o outro da mesma forma. Você é negligente com o outro. E, pior, você escolhe o outro que seja uma pessoa para se relacionar, que seja negligente com você. Aí você reclama, nossa, mas ele é tão negligente comigo, eu tô com esse problema, eu tô assim assado, ele não tá nem aí. Mas porque você faz isso com você mesma. Então você procurou alguém que faça a mesma coisa, que trate você do mesmo jeito que você trata você. E o outro também, com o outro isso acontece também. Então, o que acontece? Você pode levar isso para o lado bom, se você se relaciona bem com você mesma, se você se trata bem, se agrada, se elogia, né? O que acontece? Você vai estar com alguém que faz isso com você e você vai fazer isso com ele. Então, fica uma troca ali de uma coisa positiva. O jeito que a gente se relaciona com a gente, não tem escapatória disso. O jeito que a gente se relaciona com a gente é o jeito que a gente vai se relacionar com as outras pessoas. E a gente sempre vai buscar pessoas que tratem a gente do jeito que a gente trata a gente. Então, por exemplo, você deixou cair, caiu um copo, quebrou. Nossa Senhora, que desastrada, que não sei o que. Você já reage com tanta raiva de ter derrubado o copo, com tanta raiva de você mesma. Isso é se tratar mal, não é? Porque não é só o fato do copo ter caído, você se culpa muitas vezes, você se ataca. Por exemplo, você está no espelho, você está se arrumando, está ali ajeitando o cabelo, ele não quer ficar do jeito que você quer. Você fala assim, aí, tá vendo? Nossa Senhora, que droga, meu cabelo é horrível. Nossa, tudo em mim, tem um monte de coisa horrível em mim. Ou seja, você já se agrediu. Então, se você se diminui, você busca alguém que te diminua também. E você também diminui o outro. Ter uma boa relação com a gente significa aceitar a gente, ser responsável pelas escolhas, cuidar da gente, se proteger, manter o equilíbrio, proteger os limites e, principalmente, se tratar com amor. Terceiro, repetição de padrões familiares. Isso também pode acontecer de ambos os lados e pode ter sido a causa até da atração um pelo outro. Então, por exemplo, se na sua família o modelo que você teve foi de um pai e uma mãe se respeitando, se tratando com carinho, você vai carregar esse modelo com você. Para você, na vida, relacionamento é assim, é se tratar com carinho, com respeito. Porém, se você tem um modelo de guerra em casa, não é? Você foi criada num meio em que seu pai e sua mãe, um desrespeitava o outro, um traía o outro, o dia a dia era aquela coisa tensa, ou então aquela coisa triste, ou aquela coisa estourada. Você carrega esse modelo com você. Então, quando você procura alguém para amar, você escolhe alguém que corresponda a essa imagem que você tem do homem da família, traidor, desrespeitador, abusador, por exemplo. E o outro também. Se ele teve esse modelo de relacionamento ali familiar, ele também procurou você porque ele enxergou em você uma pessoa mais ou menos assim. Então, o que acontece? A dinâmica vai tender a se repetir, a dinâmica de relacionamento. Claro que um vai despertar no outro o lado sombra, que é esse lado das lembranças do modelo que vocês dois tiveram desde a infância. Então você vai repetir a história da sua mãe, às vezes até da sua avó, e ele também vai repetir a história do pai, de ser mandão, de ser implicante, de ser destruidor nas palavras, nas atitudes, não é? De trair. Por quê? É o que ele conhece, é o modelo que ele conhece de relacionamento.
Foi esse modelo de relacionamento que foi apresentado para ele na vida. Do mesma forma você ficar ali, sofrer ou então sacanear também o outro, muitas vezes é um modelo que foi apresentado para você desde quando você nasceu. E aí isso, quando vocês se encontram, claro que um vai despertar esse lado sombra e vai virar essa guerra, vai virar essa infelicidade, né? Vai ser um relacionamento que não é agradável e que pode não dar certo ou então arrastar vocês aí por um tempo grande de infelicidade, insatisfação, frustração, né? Então isso também pode levar a um despertar no outro o lado sombra. E o lado luz também. Se o modelo aí que vocês tiveram for um modelo iluminado, é claro que um vai despertar no outro o lado luz e vocês têm grandes chances de construir um relacionamento baseado aí em respeito, em carinho, em amor, em gentilezas, em colaboração, em apoio. Eu mesma já senti bastante essa diferença em alguns relacionamentos. Os relacionamentos tóxicos, eles são provocados por traumas na infância. Muitas pessoas que sofrem muito na infância, elas se sentem atraídas por relacionamentos não saudáveis, como a gente estava falando dos modelos, né? Os relacionamentos destrutivos trazem para essas pessoas uma espécie de conforto. Olha que loucura! Porque elas lembram da infância e da forma como elas aprenderam sobre o que seria amar. Então elas crescem não sabendo o real sentido do amor. Elas pensam que o amor é aquilo, é aquela guerra. Normalmente essas pessoas têm baixa autoestima. Acreditam que merecem ser menos do que merecem, né? Por terem muitas vezes recebido pouco da sua família, pouco amor, pouca atenção, pouca compreensão. Então um relacionamento tóxico, ele surge exatamente disso, da pessoa não saber a diferença entre o amor saudável e o amor doentio, que na verdade nem é amor, né? É apenas um desequilíbrio, um medo de ficar só. Existe aí uma carência profunda, sentida desde a infância, que grita por qualquer migalha de atenção, mesmo que seja de péssima qualidade. Tanto homens quanto mulheres podem ter o comportamento de se submeter a pessoas que anulam eles sentimentalmente. Se bem que a mulher, a gente sabe que é mais suscetível, né, a humilhações e anulações da sua capacidade intelectual, principalmente. E assim ela acaba perdendo a confiança em si mesma e nas suas próprias ideias e acaba se prendendo em relacionamentos que fazem mal. Quarto, a crença de que é possível mudar o outro. A gente muitas vezes tem tanta vontade que aquilo dê certo que a gente escolhe aquela pessoa enxergando um monte de problemas ali. Aí a gente já abraça ali uma missão de mudar essa pessoa. A gente tem assim um ataque de superpoder, né? Não, pode deixar. Eu pego ele, eu vou lapidar com o tempo. Eu vou mudar ele vou mudar isso, aquilo, tal característica dele. Não, pode deixar comigo que eu vou mudando isso aí, vai dar tudo certo. A pessoa se esquece que ela não tem esse poder. Ninguém tem o poder de mudar ninguém. A gente pode até oferecer muitas chances da pessoa decidir mudar por conta própria. Como? Com novas informações, né? A gente pode oferecer ensinamentos de coisas que a gente sabe e o outro ainda não. Isso acontece dos dois lados. Então você pode até colocar o outro em contato com o entendimento de certas coisas que poderiam ajudar ele a mudar aquele aspecto nele. Você pode colocar ele em contato até com as causas daquilo.
Você pode ensinar para ele, abrir um mundo para ele, igual ele pode abrir um mundo que você também não conhece. Mas a decisão de mudar é sempre da própria pessoa. Ninguém tem o poder de obrigar a outra pessoa a mudar. Então, se você já começa uma relação, vendo já, tirando ali o pedação que você vai ter que mudar na pessoa, desculpa, mas você não está se relacionando com aquela pessoa. Você está se relacionando com uma pessoa que você construiu aí e você quer pegar aquela que está ali na sua frente e transformar nessa. Desculpa, mas você não tem esse poder. Nem você, nem eu e nem ninguém. As pessoas mudam a partir do momento que elas vivem certas experiências que as fazem mudar por iniciativa e decisão delas mesmas. Então, isso pode constituir um motivo de guerra constante no relacionamento, né? Pode ser que você desperte o lado sombra dele justamente porque você está querendo agir onde você não deve agir, né? Na verdade, você está invadindo a pessoa e querendo manipular a pessoa para que ela seja do jeito que você acha que ela precisa ser. E ele também desperta em você o lado sombra, que é justamente esse lado de você achar que você pode fazer isso, que você pode sair mudando as pessoas, que você tem poderes extra-humanos. Então, ali pode também virar uma guerra. Ele pode despertar em você o lado sombra da manipulação, do controle, e você pode despertar nele também o lado sombra da rebeldia. Aí faz até efeito contrário, né? O que você está querendo mudar nele, ele até piora, porque ele se sente ameaçado naquela característica dele que ele não está pronto para encarar, ou para enxergar, ou para querer decidir mudar aquela característica. Então, querer mudar o outro é inútil, é desgastante e inútil. E leva muitos relacionamentos a um clima horrível, né? Insuportável para os dois. Porque um está ali não suportando características do outro, né? E tendo muito trabalho para tentar trabalhar em cima delas, apesar de ser errado querer mudar. E o outro se acabando porque vê as características dele atacadas ali no dia a dia, né? E sendo manipuladas, vira essa coisa destrutiva. E aí, é daí que vem as discussões, né? Muito agressivas, um acaba com o outro, vem todo um sofrimento, um desgaste psicológico, emocional, às vezes físico também. Isso quando não é uma característica da pessoa, né? Agressão física, agredir fisicamente. E aí, como é que você vai ter o poder de mudar isso? Ela tem essa reação. A reação é dela. A reação tem vários motivos internos dela. Muitas vezes a parte boa da relação é muito boa. E quando tá tudo bem, o sentimento do amor, de amor, as compatibilidades, o entrosamento sexual, a cumplicidade, isso muitas vezes acaba mantendo o casal ali juntos. Eles não conseguem decidir terminar, né? Eles não conseguem ver que essa destruição mútua inviabiliza a relação. Eles querem estar juntos mesmo assim. Mesmo quando eles percebem, né? Eles vão se desgastando nessa indefinição do vai e volta. Eles sentem falta dessas partes boas, né? Muitas vezes a comunicação é muito fácil. Às vezes eles falam entre eles sem nem precisar falar. Então, às vezes eles se agarram nisso. O próprio entrosamento sexual. Às vezes o sexo entre os dois flui tão maravilhosamente bem que eles têm dificuldade de abrir mão daquilo. E também, às vezes, os gostos,
né? Um gosta de uma coisa, o outro também. Muitas vezes amigos comuns, costumes, dá muito certo essa parte. Então a parte que é destrutiva, eles ficam tentando diminuir, eles ficam tentando desconsiderar, porque eles querem continuar juntos. Então é muito difícil, é um sofrimento. Porque quando eles falam, não, realmente não dá, né? Nossa, ele acaba comigo, eu acabo com ele, a gente tem umas discussões altamente destrutivas, desgastantes, isso não está fazendo bem, nem para um nem para outro, então tchau, terminou. Daí a um tempo eles não aguentam, né? Daí a um tempo essa parte do relacionamento que é boa, às vezes até maravilhosa, chama os dois de volta e eles se propõem a tentar de novo. E ali volta a despertar o lado sombra. É possível mudar a dinâmica da relação quando um desperta no outro lado sombra? Olha, não é impossível, mas também não é fácil. Primeiramente, é preciso se perguntar se tratam de pessoas equilibradas. Tá, mas o que é ser uma pessoa equilibrada? Uma pessoa equilibrada, ela se aceita totalmente como ela é, mesmo quando ela deseja mudar partes de si mesma. A pessoa equilibrada nutre uma autoestima e um autorrespeito básicos. A pessoa equilibrada aceita as pessoas como elas são, sem ficar tentando mudar, para satisfazer as próprias necessidades. Uma pessoa equilibrada tem consciência dos seus sentimentos, das suas atitudes em relação a todos os aspectos da sua vida, inclusive na sua sexualidade. Uma pessoa equilibrada cuida da sua aparência, das suas crenças e os seus valores, cuida do seu corpo, dos seus interesses, das suas realizações. Ela se valoriza em vez de procurar um relacionamento para se sentir valorizada. Uma pessoa equilibrada não precisa se sentir necessária para o outro para ela sentir que ela tem valor. E ela se permite ser aberta e confiante com pessoas adequadas. Ela não tem medo de se abrir, falar sobre ela, mas também ela não se sujeita a se expor demais, a ser explorada por pessoas que não estão interessadas no seu bem-estar. Quando um relacionamento é destrutivo, uma pessoa equilibrada é capaz de sair fora sem ficar devastada. Ela valoriza a própria serenidade e protege a sua saúde e o seu bem-estar. É preciso estar equilibrado para se propor a resolver os entraves, as causas profundas de um e as causas profundas do outro. Então, o que vai ter que acontecer? Os dois têm que ali conseguir combinar e manter o combinado de trabalhar nessa relação, trabalhar nessa dinâmica, e para isso você vai precisar trabalhar em você a sua parte e o outro também vai precisar trabalhar nele a parte dele. Então vocês vão ter que se reequilibrar, cada um se reequilibrar, para então conseguir combinar de trabalharem juntos pelo relacionamento. Se é um relacionamento que vocês veem que existe o envolvimento de muito amor, não é, de muitas partes boas, não é? E vocês escolham realmente tentar o máximo possível. Então, o caminho é esse. Primeiro, cada um cuida de si, se reequilibra para então os dois juntos, sempre com esse cuidado, tratarem de todos esses entraves que vão acontecendo. Quando, não é, por exemplo, na hora de uma discussão, os dois prestarem atenção em como foi que ela se tornou grave, né? O que foi que um despertou no outro ali, que a briga já poderia ficar tão feia. Então é um exercício de todo dia, toda hora. Então precisa realmente haver muito amor
E a parte boa tem que valer muito a pena para que as duas pessoas consigam se manter naquele propósito de salvar o relacionamento. Dependendo do nível de toxicidade, é possível se unir e superar. Isso exige uma decisão e um combinado consciente de uma trégua, promovida pelo esforço dos dois. Exige o abandono de vícios no relacionamento, como manipulação, provocação, acusação, traição da confiança mútua. Exige a abstinência de elementos que remetam a discussões destrutivas, como o álcool, lugares, pessoas que às vezes costumam estimular as discussões. Exige também o hábito novo de falar abertamente e frequentemente sobre a relação. Algumas pessoas podem considerar isso tudo muito trabalhoso, muito cansativo por não ter esse hábito. Existe uma abordagem para se relacionar de maneira desarmada, chamada comunicação não violenta. Como é que é essa comunicação não violenta? A gente pode iniciar conversas transformando nossas intenções iniciais para a gente criar uma boa conexão com o outro. Ou seja, desligando o modo de ataque e de defesa que a gente aprendeu a usar, né, ao longo da vida. E permitindo que as nossas fraquezas, vulnerabilidades sejam mostradas ali honestamente. Assim a gente permite que o outro entenda a gente e também mostre o que está acontecendo dentro dele. Em vez de um ficar ali atacando o outro e a discussão for por águas ruins. Esse processo é possível quando um se coloca no lugar do outro. Um se coloca no lugar do outro para compreender. Sempre se tentando compreender as necessidades de um e de outro. A chave nas conversas e discussões é exatamente essa. Perceber as necessidades da outra pessoa. É isso que permite a conexão. Existe uma frase do Marshall Rosenberg que resume isso tudo, que diz assim: por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Quando a gente enxerga a necessidade do outro, a gente consegue identificar o que é que está gerando o conflito, o desentendimento. E aí fica possível caminhar para uma discussão mais saudável, sem ataques, sem julgamento, sem rotulação. Então a gente precisa baixar a guarda nas conversas para conseguir se conectar com o outro. Claro que a gente não faz isso de um momento para o outro, né? A gente já tem ali um hábito, um mau hábito, mas a gente pode começar esse processo de mudança no jeito de se comunicar. Como fazer isso? Primeiro, observe o que o outro está dizendo sem misturar as suas impressões, os seus sentimentos ao que você está ouvindo. Foca apenas no que a outra pessoa falou realmente. Segundo, os sentimentos. Depois de observar o que causou o conflito, identifique os sentimentos que estão aflorando dentro de você a partir das atitudes da outra pessoa. É raiva, frustração? É medo? É alívio? Nesse momento é muito importante usar palavras que sejam de fato sentimentos e não julgamentos. Por exemplo, quando eu digo assim, estou me sentindo ignorada, isso não é de fato um sentimento, pois a palavra ignorada fala que ele está te ignorando, né? Então a ideia aqui é que você se pergunte: se eu estou com a sensação de que eu estou sendo ignorada, o que eu de fato estou sentindo? Esse exercício é importante porque você aumenta as suas chances de ser escutada quando você for falar sobre alguma coisa. Se você falar assim, estou me sentindo triste com o que aconteceu, em vez de estou me sentindo ignorada por você, as suas chances de ser ouvida são muito maiores. Porque aqui não existe nenhuma acusação em cima do outro, né? Não tem acusação do outro estar ignorando você. Por exemplo, terceiro, necessidades. Depois que você identificou esses sentimentos, dá então para identificar as necessidades.
que são reveladas por esses sentimentos. Por exemplo, se você está sentindo raiva, qual foi a necessidade que não foi atendida e que produziu essa raiva? Assim você vai comunicar as suas necessidades, se responsabilizando por elas. Por exemplo, em vez de falar assim, eu estou irritada porque você não me avisou com antecedência que os seus amigos vinham aqui ver o futebol. Você pode entender quais necessidades suas não estão sendo atendidas e comunicar. Aí você vai falar assim, estou irritada porque eu estou cansada e gostaria de chegar em casa e ficar à vontade para descansar e fazer as minhas coisas. Tá vendo como é diferente? Aí você lança o pedido, né? O quarto é o pedido. Depois de entendermos melhor o que a gente precisa, aí a gente pode fazer um pedido para o outro, né? Um pedido claro para as nossas necessidades serem atendidas. Então, por exemplo, olha, então vamos combinar da gente trocar ideia antes de combinar com os seus amigos de virem aqui em casa, porque assim isso vai ajudar a gente a conviver melhor, né? Entendeu? Então você não acusou o outro de nada, você falou do seu sentimento e da sua necessidade. Então, para que um vínculo de confiança se estabeleça, a gente precisa comunicar nossas necessidades. Aí a gente faz o pedido de uma maneira que a outra pessoa entenda com clareza sobre como elas poderiam manter a paz na relação com a gente. Fica bem mais fácil, melhor. Quero falar um pouquinho para vocês sobre a origem dessa comunicação não violenta. Quem elaborou a comunicação não violenta foi um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. Ele escreveu vários livros sobre isso e tem um muito indicado para quem quer aprender a trabalhar os conflitos de maneira saudável. O livro chama Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. Quando a comunicação é muito destrutiva e não há clima propício para se tentar trabalhar nisso em conjunto, é quase impossível resolver isso sem ajuda profissional. Terapia de casais, psicanálise de um e de outro. Mesmo assim, é preciso estabelecer um trabalho em conjunto, uma força conjunta. O objetivo precisa ficar muito claro para os dois, né? Precisa ser muito desejado por ambos salvar a relação. Não é uma coisa rápida, é um trabalho demorado, que exige amor, dedicação, frequência, comprometimento. E antes dos dois partirem para esse trabalho, é preciso perguntarem para si mesmo e se responderem com muita franqueza. É isso mesmo que eu quero? Isso vale a pena para minha vida? Ou seria melhor desistir de vez, segurar a onda para não voltar de novo com essa pessoa e aí depois partir para encontrar alguém com quem isso não seja assim tão difícil? Eu penso que no caso do casal decidir romper e cada um procurar por outras pessoas, por quem, né? De repente procurar por quem desperta o lado luz em vez de despertar o lado sombra. Procurar aí uma dinâmica de relação mais saudável, né? É fundamental que antes de se envolverem de novo com outras pessoas, cada um resolva os seus próprios problemas internos, porque a chance de acontecer de novo é grande. A pessoa precisa se reconstruir antes de começarem uma nova história. Bom, era isso que eu tinha para falar para você hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa por favor o seu like e compartilha com pessoas que você sabe que gostam ou que poderiam ser ajudadas com esses assuntos. Muito obrigada e lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.